Abraão lutou na Primeira Guerra Mundial e venceu. E isto é profético. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Estou muito feliz, muito empolgado de poder compartilhar esta palavra rema que o Senhor nos deu, nos revelou. E eu quero que você seja extremamente edificado. Você já vai dando o seu like, o seu joinha aí. Você se inscreve, comenta, compartilha, não é? E ativa o sino e que você possa assim compartilhar com o link com um grupo de relacionamento de irmãos em Cristo que precisam saber do que vai acontecer e do que a palavra do Senhor aponta para o final dos tempos. Lembrando que você também pode nos seguir no nosso Telegram, tme.barra Na Pegada de Yeshua, e o nosso próximo canal que está aí de maneira embrionária, Rick Blindado. Você segue aí, link na descrição, ok? Começando, a referência bíblica, Gênesis capítulo 15, quando Abraão lutou na Primeira Guerra Mundial e venceu, e isso é profético. Para começar, vamos desconstruir aqui que nós não estamos nos referindo a essa relação de Primeira e Segunda Guerra Mundial do século passado, onde a Primeira Guerra Mundial foi aproximadamente em 1917, a Segunda começou aproximadamente ali pelos idos de 1938, 39, entrando aí Hitler tocando terror no mundo e já chegando à conclusão por 45, 46, por ali, né? Então, esses são os períodos aproximados que referem-se à Primeira e à Segunda Guerra Mundial suposta. O período era moderna, mas de fato, de verdade, a Primeira Guerra Mundial aconteceu aqui. A palavra do Senhor narra em Gênesis capítulo 14, e foi uma guerra titânica. E Abraão, que ainda era chamado de Abrão, a primeira vez que ele vai ser chamado de hebreu é neste capítulo, né? Esse capítulo 14 que vai ser relacionado a Abraão, o hebreu. É muito importante nós sabermos isto aqui. Vamos ver o cenário. O cenário é o Vale de Sidim, que é exatamente ali o período do Mar Morto, o local do Mar Morto, e naquele período o Mar Morto era bem mais volumoso, com muito enxofre, muitos materiais naturais inflamáveis. É também chamado na Bíblia de Mar Salgado. E também naquela localidade tinha poços de betume, que hoje já não tem mais tantos, né? Se tem, eles estão subterrâneos. Significa, sabe o que, irmãos? Simplesmente, queridos seguidores, explosão. Significa uma potencialidade de combustão incrível, não é? Então, aqui tem um cenário da Primeira Guerra Mundial, até com requintes de perfis, até com tecnologia avançada também, que era uma tecnologia diferente da nossa, mas isso não quer dizer que era arcaica, não é? Até fazendo lembrar alguns perfis de uma guerra nuclear, não é? Porque poços de betume tem todo o potencial de explosão também aqui no Vale de Sidim, que tinha betume e enxofre. Aqui nós vamos ver que essa guerra, ela deve ser considerada a Primeira Guerra Mundial e a mais titânica até então, porque ela não envolve só humanos, meus irmãos. Para eu fazer esse gráfico, eu tive que dividir em 3 tipos de seres que se envolveram nessa guerra. Primeiro bloco de seres, raça humana, raça de humanos. Tinha um grupo nessa guerra que eram os humanos de fato. Depois tinha um outro grupo que era um exército de híbridos carnais, que é diferente de exército de híbridos espirituais. Então, você vê a diferença? Humanos formam raça, híbridos, seres caídos, anjos, formam exército. Não podem ser remidos, nem redimidos. Só para dar uma referência, o que a gente está compartilhando aqui, nós estudamos sobre os relatos de algumas midrashes, não é? Algumas literaturas paralelas da época, e também Talmud e Torá, mas também sobre um livro incrível que veio à tona agora em 2015 e foi traduzido por um Padre Martin, americano, e foi calado também, o livro do gigante Og. É a única literatura reconhecida aí que relata assim a biografia de um gigante, e é muito interessante esse gigante Refaim, vamos dizer que é uma etnia, né, dessa
dessa linhagem, né? Desse clã gigantesco Néfili, Og, rei de Bazã, não é? Então, nós vamos ver aqui que a guerra se instaurou porque Quedorlaomer, ele dominava toda a região e impostos e riqueza, e os reis se rebelaram contra ele no 13º ano. Quando foi no 14º ano, ele juntou uma tropa e outros reis para reconquistar sobre aqueles reis, aquela insurreição, e reconquistar. Então deu uma guerra tremenda. Começa dessa maneira: esses reis que são humanos, Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe e Semebé e o rei de Zoar, eles se insurgem contra o Quedorlaomer. Quedorlaomer vem e junta-se com Anrafael e Arioque e Tidal. Esse Anrafael e Quedorlaomer eu coloquei de vermelho porque eles são muito suspeitos e a gente já ouviu falar deles muito com outros nomes. Ou seja, Anrafael, tudo indica que é o mesmo Gilgamesh. Esse cara tinha 4 a 5 metros de altura. E também tudo indica que um desses dois também era Hammurabi e o outro era Nimrod. Esse aqui era rei de Siná, uma região enorme, região babilônica ali, Então eles já tinham tido uma indisposição, uma animosidade com Abraão. Já tinham falado em comentários que iam queimar Abraão, porque Abraão resolveu sair da terra de Ur, que era uma terra de deuses, e eles já tinham uma diferença com Abraão, uma animosidade com Abraão. Quando eles vêm, se insurgem e reconquistam e vencem todos esses 5 reis aqui, principalmente o rei de Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, está ali dentro, é sequestrado, é saqueado, tudo dele, não é? E aí o que é que acontece? Quando na passagem deles conquistarem esses povos aqui, que são humanos, eles também se degladiam com esses seres aqui. Então, durante a guerra é uma luta entre humanos, entre exército de híbridos carnais e exército de híbridos espirituais. E explicando um pouco sobre esses híbridos espirituais. Esse clã aqui é como se fosse o clã mais puro desde aquela descida dos anjos que fala em Gênesis 6 e tido relação com as mulheres. Ou seja, Refaíns, esse Og, rei dos Refaíns, que é comentado no livro, que foi vencido posteriormente por Moisés, não é? Ele é um monstro de muitas guerras. Ele é um filho direto dos anjos, do cruzamento dos anjos com as mulheres. Então por isso que eu coloquei aqui, esses aqui são híbridos espirituais, porque eles têm diretamente o DNA dos anjos que copularam com as mulheres. Então cada um tinha uma característica. Esses Uzins comenta que eles, quando andavam sobre a terra, eles faziam um barulho rangendo dentes e com peniricários no corpo. Então tocava terror só de ouvir que eles estavam chegando. Todos eles eram muito grandes, muito altos, não é? Mais de 7 metros de altura. Esses Emins também, quando eles chegavam, eles tinham cabelos vermelhos. Quando eles chegavam, eles pisavam na terra e é como se tivesse a sensação que a terra estava tremendo, não é? E Oreus, nós não temos muita informação sobre ele, mas também não eram seres essencialmente humanos. Talvez esse aqui venha a ser seres humanos. Os amorreus também eram humanos. Já os amalequitas já não são, já são de outro tipo, de outra dissidência de misturados. Amalequita significa lambedores de sangue. Você pode conferir no nosso vídeo que nós fazemos sobre os amalequitas especificamente. Eu tenho um vídeo só sobre eles, não é? Então eles são seres misturados, mas de uma mistura já parecida com aquela situação que aconteceu com Caim, não é? Que ele recebeu um sinal de Deus, e aquele sinal de Deus alterou o DNA dele, e ele não foi mais um homem normal. Então os amalequitas, Deus manda exterminar, matar, não deixar um vivo. Deus não iria dar um comando desse para seres humanos, porque os seres humanos é a criação dele. Os amalequitas é algo que foi desvirtuado, não é? E eles eram como vampiros, não é? Seres misturados, seres oriundos de uma amálgama diferente. Então
esses aqui eram mais puros, por isso que eles são híbridos espirituais, direto da cópula dos anjos. Já esses aqui, eles eram de gerações posteriores, não é? Por isso Nimrod já é bisneto de Cã, filho de Noé, né? Então, Nimrod já, ele tudo indica que Nimrod, ele tinha também aproximadamente 4 metros, existe estátua dele na Califórnia, em homenagem a ele segurando um leão como fosse um gato de estimação, um gatinho de estimação. Faz a comparação proporcional. E ele também tinha uma clava e sobrenatural. Eles forjaram armas sobrenaturais. Por isso que esse grupo tão pequeno, apenas 4 reis, com certeza não eram normais, não eram naturais, tinham aproximadamente 4 metros de altura, eram híbridos carnais e conseguiram vencer esses híbridos espirituais, porque eles tinham forjado armas. Então eles vêm no começo da guerra, eles atacam na passagem esses povos aqui envolve humano. Essa primeira batalha foi entre híbridos carnais e híbridos espirituais, sendo que nesse grupo, onde eles passavam, esses 4 passavam, estavam devastando tudo. Então eles venceram essas raças aqui, vamos dizer, esses clãs de híbridos espirituais, Refaíns, Zuzins e Emins. Oreus nós não sabemos se eles são essencialmente híbridos. Amorreus nós sabemos que são homens, e Amalequites são outro tipo de híbridos. Veja bem que guerra louca. Daqui um sobrevive, não é? Esses dois, esses Bera e Birza, quando eles voltam, eles são atacados. Quando o Rafael e o Kedorlaomer e Ariokitidal voltam dessa primeira batalha, vem atacar esse grupo aqui, que já é um grupo de seres humanos, não é? Então Bera e Birza, respectivos reis de Sodoma e Gomorra. Nisso que envolveu e forçou a entrada de Abraão nessa guerra, porque aqui estava o sobrinho de Abraão, Ló, e ele foi saqueado, foi roubado em tudo. Esses reis, algumas pessoas de Sodoma e Gomorra caíram nos poços de Betume. Na verdade, o que dá a entender que foi uma estratégia que esses híbridos aqui empurraram estrategicamente eles para os poços de Betume. Foi rápida a derrota desses 5 reis aqui. Alguém sobrevive daqui, foge e avisa para Abraão. Quando Abraão fica sabendo que o seu sobrinho está refém nessa guerra, o que é que Abraão faz? Ele reúne esses 3 reis aqui, Manre, Escol e Aner, que são amorreus. Por isso que dá para a gente entender que os amorreus eles são homens, até onde nós entendemos. Assim, Abraão com esses clãs aqui de homens, de amorreus, e ele que é hebreu, com 318 homens nascidos na sua casa, guerreiros, eles traçam uma estratégia e eles vão vencer essa guerra, meus irmãos. E Abraão vai resgatar a Ló. E depois, quando ele está descansando em casa, final desse capítulo é tremendo, ele recebe uma visita muito especial de Melquisedeque. Meler é rei em hebraico, Sedeque é justiça, rei de justiça. E Melquisedeque abençoa Abraão. E quem é Melquisedeque? Rei de Salém. Nada mais, nada menos que Sem. E há muitos comentários que Sem é o filho primogênito de Noé, que vem com esse nome. Melquisedeque é um nome profético, que ele que mata, que vence Nimrod. Não é? Porque a narrativa desse capítulo 14 diz que Abraão venceu a guerra, mas ele não matou, não exterminou todos esses. Bem verdade até que o Og, rei dos Refaíns, ele comenta no livro dele, né, tem um comentário que ele afronta Moisés. Moisés é bem depois de Abraão, ele ainda está vivo, não é? Ele sai vivo e quem vai derrotar ele é Moisés. Mas aqui nessa guerra quem derrota Rafael é Sem. Então Abraão, além de tudo, além de ter 318 peritos e esses aliados aqui, Abraão tem uma ajuda, um apoio do céu. É por isso que ele vai dar o dízimo a Melquisedeque. Que passagem da primeira guerra tremenda, né, meus irmãos? Mas o que é profético? Porque nós temos que estudar, é importante a gente aprender sobre isso. Porque a história da humanidade e da criação de Deus, ela é cíclica. E assim como você quer aprender Apocalipse, você tem que estudar Gênesis. Se você quer saber o que vai acontecer no final de todas as coisas, no Armagedon, quando Israel for cercado por
tantas nações e tantos seres estranhos e tecnologia e tudo, quem vai prevalecer novamente é um hebreu, é Israel, com poucas pessoas, assim como Abraão prevaleceu na guerra, Abraão o hebreu, assim mesmo Israel vai prevalecer com a ajuda do Altíssimo, com a ajuda de Melquisedeque na figura do Senhor Jesus e da sua vinda. Jesus é o nosso Rei de Justiça e no final ele vence e nós vencemos com ele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A igreja vence, Israel vence no final, na ajuda do Senhor. Shalom, Deus te abençoe.